Opa, muito boa tarde para você que nos acompanha. Segunda-feira, mais uma semana começando e nós chegamos ao vivo com mais uns Donos da Bola com muitas notícias hoje para você. E aqui junto comigo, você já sabe, o meu parceiríssimo Antônio Carmo. Boa tarde. Boa tarde, Andressa. O Flamengo perdeu ontem, né? Oi? Flamengo o Palmeiras também perdeu? Vamos de coisa séria. Vamos falar de futebol, das coisas da região aqui. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Donos da Bola. Fique ligado, hein? Tem muita coisa boa pra gente acompanhar hoje. Sacanagem, né? Vai me zoar, pô. Nada contra o Palmeiras, né? Não, só pra descontrair, né, cara? um pouco, né? Ó, gente, hoje nós vamos falar muito do futebol feminino, futebol masculino, do basquete da região, do São José Vôlei, que confirmou a sua vaga na Superliga esse ano, ou seja, teremos Taubaté e São José novamente na Superliga, do título do hexacampeonato do Jean Azevedo no Rally dos Sertões e outros joseenses também fazendo bonito na competição e muita informação, ou seja, você do outro lado da telinha aí pode participar ao vivo pelo nosso Facebook. Entre aí, curte a nossa página, facebook.com/os donos da Bola Vale, manda sua opinião pra gente também, tá? Vamos então começar falando do duelo regional pelo Campeonato Paulista de Basquete Masculino, que foi melhor pro São José, que venceu a segunda partida na competição. Já do outro lado, o Jacareí Basquetebol do técnico Deco Barreto sofreu a sua terceira derrota em 3 jogos. Veja aí. O clássico reuniu duas torcidas vibrantes. São José dos Campos e Jacareí não se enfrentavam há 2 anos. Os donos da casa vinham de 2 derrotas e precisavam se superar em quadra. Já o visitante, São José dos Campos, começou o campeonato com vitória em cima do paulistano. No ginásio do Educa Mais Centro, o jogo começou equilibrado. O primeiro quarto terminou com diferença de apenas 2 pontos, 18-16 para o São José. Se na arquibancada os jacareienses em maior número conseguiram se impor sobre os rivais, na quadra a equipe da Águia alçou o voo e deixou o Jaque para trás. Com cestas de 3 pontos como essa de Cauê, o São José aumentou a vantagem no segundo quarto, com diferença de 18 pontos. Esperamos que chegue a fazer 100 pontos, né? Como a torcida está gritando. Mas os torcedores do Jacareí ainda apostavam na virada. O Jacareí precisa dessa força. Se não fosse a gente, ia estar bem pior o placar. Então, a gente está tentando dar uma força para conseguir algo a mais. Na volta do intervalo, os donos da casa correram muito, fizeram boas jogadas e chegaram bem perto do empate, dando um novo fôlego para a torcida. Mas não foi o suficiente. Placar final 92-70 para o São José. E o destaque da partida foi o ala armador Pedro, com 23 pontos. Nosso time não tem uma estrela, acho que é um conjunto, cada dia um vai estar bem. Hoje foi meu dia, a torcida ajudou bastante a gente conseguiu fazer um belo jogo. O cestinha do Jacareí foi Daniel Souza, com 18 pontos, além de 8 rebotes. A pontuação não garante nada, né? Prefiro fazer poucos pontos na minha função, mas a equipe, né, sai vencedora com todo mundo pontuando ao mesmo tempo. Mas faltou defesa, faltou um pouco mais de entrosamento, faltou muita coisa. E a gente vai tentar consertar na próxima semana agora, para o próximo jogo tentar ir melhor. A nossa equipe tá sofrendo com as lesões, o Pajé hoje voltou a jogar, mas já sentiu a mão. Então tá complicado pra gente nesse sentido. Então, para uma rotação de banco, para ter mais atletas, então a gente tá sofrendo nisso. Mas eu acho que nada é perdido, é levantar a cabeça, é início do trabalho. Nosso objetivo principal não é esse, desde o início eu falei, a gente tem que levantar a cabeça, fazer um bom campeonato paulista e permanecer no Paulista e crescendo e aumentando, patrocínio e tudo mais. No dia 15, o São José enfrenta o Pinheiros em São Paulo e o Jacareí joga novamente em casa contra o paulistano. Mas o jogo mais difícil dessa chave deve acontecer no dia 20, no Lineu de Moura, quando o São José enfrenta o Mogi, o favorito do campeonato. Foi importante por Jacareí, Serem Jacareí é um jogo sempre difícil de ganhar e temos que estar focado para o próximo jogo. Nós pegamos o Pinheiros lá no Pinheiros, também um jogo bem difícil, mas que vai nos classificando numa melhor posição.
Rodada difícil aí pro Jacareí Basquetebol aqui no nosso Facebook, Cartonagem Jacareí. Uma pena o Jacareí ainda não ter vencido e ter perdido por pouco pro São José e Mogi. Esperamos uma superação e a gente também. Antônio Carmo, o Jacareí... Opa! Ele errou no placar, perdido por pouco não. Com todo respeito, foram 2 lavadas, né? Olha, opiniões à parte, né, Carmo? O Jacareí, Antônio Carmo, a gente já conversou com o Deco, a gente sabe das limitações do time, o Deco também sabe disso. Eu vou te falar isso aí. E a gente espera, lógico, que eles continuem e permaneçam, pelo menos, na elite do Paulista. O Jacareí sente aí, André, essa dificuldade que isso já foi da outra vez, quando ele foi para a primeira divisão, a especial, sei lá o nome, e penou no campeonato, acabou ficando para trás. É uma coisa você jogar o campeonato de acesso e outra coisa é jogar o principal campeonato que tem, mesmo assim, ainda com times como a Liga Sorocabana, por exemplo, o próprio São José que remodelou o seu elenco e com menos investimentos. Também, tem né, que vir. Ele falou do Pajé, por exemplo, que é um jogador mais experiente, mais jovem ainda, que, sinceramente, acho que não resolve todos os problemas do Jacareí, não. O Jacareí está pagando por esse noviciado de voltar a disputar a principal divisão, pegar times, por exemplo, como o Mogi, que realmente com o Bauru jogando com a sua equipe não completa, o favoritíssimo a ganhar o campeonato, se bem que tem Limeira no campeonato ainda, vamos ver Franca como é que vai se desenvolver. Limeira que perdeu para o Osasco nessa rodada aí, né, Franca ganhou do Bauru, lá em Bauru, então a coisa no começo está assim. Agora, por parte do Jacareí, há que se pensar, quem sabe, num reforço, um outro jogador, para deixar o time mais competitivo, para não passar sufoco aí para o final e, de repente, ter que amargar um rebaixamento, que não sei como é que vai acontecer. Já em relação ao São José, 2 jogos, 2 vitórias, o time começa bem, né? Ganha moral, mais do que isso, André, ganha moral, ganha força, e aí, por exemplo, o próximo jogo, acho que é o teste mais importante deste começo para o novo São José, que é pegar o Pinheiros, um time já estruturado e tal, lá no Henrique Vilaboim, em São Paulo. Sábado vai ser um teste mais legal. E aí para sentir realmente qual é o potencial desse São José, visando a classificação, a passagem de fase, aquele negócio. Não acho que o São José tem time aí para brigar pelo título hoje, né? A não ser que haja uma mudança considerável. Esse jogo contra o Mogi agora vai ser meio que um divisor de águas, Antônio Carlos, para testar o time mesmo? Primeiro tem o Pinheiros, né? Pinheiros lá em São Paulo, depois o Mogi. Aí sim, aí você consegue ter uma comparação, dá para fazer uma comparação melhor quando você pega times, né, mais qualificados. Então, mas é assim, a vitória do São José sobre o Jacareí, o São José mesmo com um time novo, mais modesto, você percebe que é um time já mais encorpado, é um time com jogadores mais experientes do que aqueles do Jacareí. Então, a vitória para mim não foi surpresa, uma vitória, achei muito larga vantagem, 22 pontos, o São José chegou a abrir 28. Né? E o Jacareí tem que se arrumar isso daí. Segundo quarto, o Jacareí ficou muito para trás, depois fica difícil correr atrás também, Foi o que né, aconteceu o Jacareí contra o Mogi, que perdeu o primeiro período por 26-4, se não me engano. Aí depois você não aguenta mais correr atrás. Você cansa, vai, e não existe bola de 5 pontos de 10, né? 2 ou 3. Não dá, né? Aí não dá. Então o Jacareí precisa ver isso aí também. Mas como eu acho que o Deco tá correto, está começando aí a temporada, são só 3 jogos, em que pese o campeonato ser muito curto, são só 10 jogos. O Jacareí tem que se arrumar aí, buscar uma vitória contra o Paulistano no próximo sábado, uma nova derrota, tira a confiança do time, da torcida, e o São José vamos ver um bom teste contra o Pinheiros no próximo final de semana também. Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai falar do futebol no final de semana, futebol feminino e masculino, ainda hoje futsal, as notícias também do Rally dos Sertões e vôlei, a gente volta já.